Vasco da Gama 4, Maricá 2. Mais uma vez a defesa do Vasco sofrendo e o ataque do Vasco fazendo gol pra cacete. Beleza. Que vem por baixo na entrada, próxima entrada da grande área. A chance do desvio e essa bola fica nas mãos do Yuri Duarte. Com 3 Podia ser caixa logo ali. jogadores, sendo que um desses 3 jogadores é o Marcelo, mais experiente, sempre foi no Quase meio que 10, bate olha no aí, Coutinho. É porque a roubada Quente. próxima à grande Ó o Andrés Gomes, a facilidade pra driblar. área. Gomes carrega a batida, Sobrou. perna esquerda, tem sobra, Caixa. batida pro gol. 6 minutos foi o que o Ryan precisou na temporada pra abrir a contagem. A vontade é de chorar, não vou mentir. Saudade ele ainda nem foi, entendeu? Mandei uma DM pra ele hoje. Falei, não faz isso comigo não. Lembro de você quando eu tô no plantão. Caô, mandei só, fica pra sempre. Mas, rapaziada. O Vasco! E é dele! Toma. É dele, Ryan, que tristeza, professor! Anota lá que é dele! Faz o primeiro gol do Vasco na temporada! E eu acho que no coração do torcedor vascaíno, isso era uma esperança. Era algo que poderia e muito acontecer. Ele chorou hoje? Mentira, para, cara. Paulo Henrique dividida, Marcelo fez o passe lá na frente. Mano, é inacreditável, velho. 10 minutos do primeiro tempo, o Vasco ganhando o jogo. Aqui, tá impedido. Mas, tipo assim, mano, que bizarrice é essa, tá ligado? Bizarrice é essa. A bola é boa, hein? Chegando no Pablo Tomás, ele vai carregando, vem pra dentro da área, ajeitou pra batida. Gol! Não, estava em posição irregular, nós só esperando ali a conclusão da jogada. Vamos ver no lance. Impedido. Dito isso... Esse ângulo é difícil, né? Porra! Confesso Difícil. que aqui a gente tá um pouco antes dessa linha do meio de campo, né? Tá confirmado o impedimento. Você lembra que o Reinaldo Mandou seguir. Felipe Coutinho recebeu, tem jogador do Vasco caída. Já tentou a chapada. Tradicional. Longe, espalma o goleiro. Quase 24 minutos. Autorizado o lance, vem bola levantada pra área, afasta a defesa, a chance. Moleque, olha o gol que o Thiago Mendes ia buscando, mano. Primeira rodada, dia 15 de janeiro, Vasco e Maricá, Puskás. Bicicleta, espalma, Yuri! Por pouco não víamos um golaço. Olha o Thiago Mendes, puxou a bike, uma defesa maravilhosa. Escanteio já cobrado. Vem bola por baixo, a chance, Gomes fez o passe, Felipe Quente. tirou, cortou Quente. por dentro. Quente. Vai tomar no... Felipe Coutinho, senhoras e senhores. Arriscou a batida, gol do Vasco! Felipe Coutinho, professor, anota lá que é dele, faz o segundo. Meu Deus do céu, velho. Do Vasco em casa, e não era de agora que ele estava tentando. Acho que é impossível amar mais. Né? Já fazia um tempo que ele estava tentando, eram bolas de fora da área, cheias de habilidade, cheias de drible, como já são de característica. Olha a infiltração, ó, jogada bonita, ele passa por trás, nas pernas. 2 jogadores na barreira, Coutinho bateu, espalma de novo Yuri Duarte para fazer a defesa. Uma pancada perigosíssima dele, que já tem um belo gol na partida. E por pouco, ó, não é caixa de novo. Nas boas defesas do Yuri Duarte, o goleiro do Maricá até agora que vai segurando, hein? O placar poderia estar... E aqui, daqui a pouco, né, vai começar a sessão de patetadas do Vascão. E aí eu volto ao debate que eu tive ontem aqui em live, que eu falei hoje. Quando saiu a notícia que o Vasco estava contratando o Brenner e que estava interessado no Inestrosa, eu falei que, mano, muito provavelmente o Ryan estava saindo. Porque não faz sentido o Vasco acumular atacantes, ainda que seja pensando em ter um elenco com mais opções, enquanto o Vasco não resolver posições que são problemas. O Vasco, na volância, que é uma posição de marcação, tem 2 bons jogadores. Mas o Thiago Mendes começou a jogar bem no final da temporada e o Barros é muito novo, pode oscilar. Tirando eles, o Vasco não tem nenhuma opção. E quando o assunto é lateral, o Piton, ele é excelente atacando e ele é um dos piores do mundo defendendo. O Vasco precisa se preocupar com a defesa, beleza? Com a defesa. E outra, o Alan Saldívia que o Vasco trouxe pra zaga, eu acho até que é uma opção que talvez o Fernando Diniz consiga extrair o melhor potencial dele, até porque foi um pedido do Fernando Diniz, mas eu também não me sinto 100% seguro
em relação o ato de defender em si. Bola no pé, mano, tem certeza que a defesa do Vasco é a pica das galáxias. O Robert Renan com a bola no pé é muito bom. O Saldívia, ele tem destaque por conta disso. O Cuesta, ele é rápido e tal. Agora, defendendo eu ainda não sinto seguro, tá ligado? Eu tenho a sensação de que todo jogo do Vasco, pra ele ganhar, ele tem que fazer 3, 4, 5 gols. Se não fizer isso, dificilmente ganha. E aí é uma pica, né? Marcelo já rodou por várias equipes também. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Rafael Carioca, a chance, o desvio! O corte pelo alto, essa bola tá viva dentro da grande área. E atirando por lá o... Pô, gente, são gols constrangedores que a defesa do Vasco toma. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Aí atenção pra bola batida! Gol! Do Maricá! Alex Azeredo tava no lugar certo, na hora exata. E bateu sem chance nenhuma pra defesa do... Inestroso, Andrés Gomes, Brenner me parece um ataque ok. Ainda tem o Nuno Moreira, cara. Ainda tem o Ryan, que ainda não saiu, né? Isso que eu tô falando, não faz sentido o Vasco tá pensando em ataque agora, mano. Fazia pra trazer o Brenner. Iminente saída do Verrete e tal. Agora, trouxe o Brenner, outras posições, tem que passar em outras posições. O Vasco, que acho que pegou até de elemento surpresa, né? Porque... Olha isso, mano. A defesa do Vasco é uma mãe, cara. Olha só, vamos rever. Rafael Carioca, essa bola chegou, subiu. Gol Aí ridículo. o Ryan tirou. Olha onde ele tá posicionado lá, ó. Cabeceio, veio E o Alex Azeredo, olha só o que o meu lateral faz. que não era pra ser titular hoje, nessa estreia, porque o Denilson foi quem treinou, segue aí. Como é que eu explico uma dessa? E aí, se você vai pegar o período que ele tá no Vasco, ele faz cagada na defesa desde que ele chegou. Ou eu tô falando alguma mentira aqui? Qualquer um que acompanha o Vasco sabe que desde que ele chegou, ele faz cagada na defesa. Ofensivamente, excelentes números, que eu acho até que é o que credencia. O Besiktas tá querendo, dizem aí, uma proposta de 7 milhões de euros. E, pô, que é um valor consideravelmente alto para um lateral, principalmente um lateral que não é promessa, assim, ele já tem uma... Tipo assim, não é mais um garoto, entendeu? Apesar de ter uma idade boa. Só que, mano, eu acho que o Vasco precisa ser um time mais equilibrado. Entendeu? O maior problema do Vasco no Brasileirão do ano passado foi oscilação. E o time do Vasco, quando eu paro pra pensar em elenco, pra mim oscila. Não tem como eu ter um jogador que é nota 10 no ataque e nota 0 na defesa. Não tem como eu ter um zagueiro que ele é bom em saída de bola e passe, mas ele é ruim em marcar. Entendeu? É muito complicado, mano. O Vasco precisa fortalecer o seu setor defensivo. A gente faz um número muito positivo de gols por jogo. Só que a gente não pode tomar tanto gol assim. E todo jogo é a gente fazendo patetada, tá ligado? roubada na entrada da área, o Pablo Tomás. É isso, cara. Mano, o que justifica um lance desse, mano? Ele tem a opção pra pisar aqui. Ele tem a opção pra pisar no goleiro. E o Alex Ele Azeredo, domina, que volta, corta pra dentro. Ele tem a opção de fazer o passe aqui. não era pra ser titular hoje, Ele conduz mais. Ele tem a opção de fazer o passe aqui. nessa estreia, porque o Denilson foi quem treinou, segue aí. A única justificativa pra isso aqui é que ele é merdeiro. Só que no Vasco, vagabundo passa tanta mão na cabeça do jogador que falar de um jogador do Vasco pra uma parcela da torcida do Vasco é igual falar de alguém da família. Não pode falar do Piton. Aí, todo jogo aqui, ó. Fazendo merda. A roubada na entrada da área, o Pablo Tomás ficou no chão. Vai ter cartão amarelo pro Piton? Não, vai ter vermelho. Placar, um vazio. E reclama ainda. Se agora um cartão vermelho. Vamos rever, ó. Tá aí, ó. Jogou com o time titular? Sim, o que eu também acho um erro. Perdemos recentemente 2 jogadores de ligamento cruzado anterior. 2 jogadores de ligamento cruzado anterior, jogando Carioca, em jogos que não valiam nenhuma. É a primeira rodada de Carioca, dia 15. Vasco e Maricá, time todo titular. E o árbitro interpretando como um lance claro e dá o cartão direto ao Piton. E aí, amigos? Assim, Nath, eu não vou nem entrar no mérito do cartão primeiro, né? Eu vou entrar na jogada. Mais uma vez, um lance de total desconcentração. Pra essa falta, Pablo Tomás acabou batendo pra fora. Falta que vem aí, cobrada, Coutinho. Levantou, vem pra área, o desvio de cabeça. Essa bola se perde só nas mãos do goleirão. Que terminou o primeiro tempo melhor. Olha o Café se mandando lá pra frente, ó. Essa jogada do Caio Vitor. Pro lado esquerdo esse é o Marcelinho, mostrando os 3 jogadores que entraram. Desvio de cabeça do Pablo Tomás. Brigava pelo domínio, passe, vai chegar no Felipe Coutinho. Que bolão, hein? Que bolão! Vou falar, isso aqui é até covardia, mano. O zagueiro até desiste. O zagueiro tava correndo atrás dele, até desistiu, pô. Vai embora Ryan pra invadir a grande área. Olhou, ficou frente a frente com o goleiro, limpou com muita tranquilidade, parte pro gol! Gol! É covardia, pô. Mas a bandeira levantou. A bandeira tá sinalizando. Pô, gente,
Bandeira marcou um impedimento, que o jogador estava atrás do meio de campo, ou seja, por regra, não existe. O Bandeira marcou um impedimento, que além do jogador estar atrás do meio de campo, e se ele fosse o último homem, ele não estaria impedido, ele não era o último homem, porque tinha um zagueiro do Maricá dando condição, e o Bandeira não estava na posição nem próxima dos dois jogadores que estavam fazendo esse impedimento estar, de fato, acontecendo ou não. Aí, arbitragem do Cariocão voando. O auxiliar aponta o impedimento do Ryan no lance. Vamos ver, ó, Felipe Coutinho. E não tava não, hein? Tem um último defensor do Maricá dando condição. O gol será confirmado do Ryan, e que belo gol, que tranquilidade para sair jogando, tirar o goleirão. Isso ali dentro da grande área, em cima do Barros, também em cima do Ryan. Coutinho vem pra bola, levantou pra dentro da área, sobrou frente a frente com o gol com esta. Mano, quase que ele perde. Quase que ele perde essa porra. Vai tomar no... Quase que ele perde. De primeira não foi, bateu em cima do goleiro. Na segunda vai morrer no fundo das redes. Cuesta, professor, anota lá que é dele. Vamos ver de novo o cabeceio que vem, ó, com 3 jogadores do Maricá tentando. Escanteio cobrado, bola viajando, toque de cabeça, gol! Acha que o Diniz tá indo com o titular pra ver se ganha esse Carioca? Pra dar meio que uma felicidade pra torcida? Eu acho que não. E pra ganhar o Carioca você não precisa com o titular na primeira rodada. A grande realidade é que o Carioca se define ali semifinal, final, quando ficam os grandes ali e aí todo mundo bota time titular. Então não adianta nada ele botar time titular pra ganhar do Maricá se ele chegar lá nos jogos grandes e não conseguir ganhar, entendeu? Tipo, Ele tá preparando o time pro brasileiro? Perfeito. Dá pra preparar treinando todo dia, dá pra preparar introduzindo os jogadores titulares pouco a pouco, porque daqui a pouco vai estar reclamando de carga de jogo. Sendo que esse jogo não precisava botar os caras pra jogar. Do Maricá! Pra diminuir o marcador, pra subir lá no segundo andar pro cabeceio, Marcelo. A gente falou dele, falou que o cara é um dos mais experientes desse elenco. Subiu e subiu sem marcação. Ele que durante todo o jogo, eu disse há pouco, tava muito marcado. Dessa vez ninguém... O jogo ganhou em emoção, o jogo ganhou em disputa. E a roubada do Coutinho. Levantou de novo pro Ryan na entrada da área, perna esquerda, ele não pegou em cheio. Saiu ali lamentando com aquele sorrisinho meio amarelo, né? São as duas coisas. O Verratti tem 60 gols com a camisa do Vasco, dizendo, olha, vamos ver a jogada justamente pra ele, bate pra fora! E tá aí, vitória do Vasco, começando o ano com o pé direito aí. Mas, pra mim, já deixando sérios alertas de que o Vasco precisa reforçar sua defesa pra que assim seja um time mais regular e mais confiável. Fechou? O Fernando Diniz falou sobre a possibilidade do Ryan sair. Cadê? É uma coisa que chegou, é uma coisa muito recente. Eu vou falar o que eu penso. Eu acho que o Ryan, se pudesse ficar um pouco mais aqui com a gente, ia ser bom pra ele e bom pro Vasco. O Ryan... ele tem um potencial imenso, ele está começando a se descobrir enquanto jogador. Eu acho que ele tem tudo para ser um dos grandes destaques do futebol internacional, não só do futebol brasileiro. E eu acho que a permanência dele com um pouco mais de tempo aqui ia ser muito positivo para a carreira dele. Eu tenho muita confiança que se ele ficasse aqui, ele ia fazer uma temporada mais brilhante que a passada e iria para a Europa mais pronto e com uma história ainda mais bonita dentro do Vasco e do futebol brasileiro. E eu acho que o Ryan, essa proposta está longe de ser, ao meu ver, a melhor e tão pouco a última. O Ryan, se ele ficar aqui, ele vai ter propostas melhores e num número cada vez maior. Mano, aí é o que eu falo. Eu tenho algumas ressalvas quanto ao Fernando Diniz. E eu já falei aqui várias vezes, principalmente em jogos que o Vasco começa perdendo e parece que ele coringa na beira do campo e começa a colocar todo mundo no ataque, parece que o Vasco vira um time de pelada, isso é uma loucura. Dito isso, é importantíssimo e eu valorizo muito ter um treinador que pensa na instituição e não só no cargo. A grande maioria dos treinadores iria pensando no cargo, concordar com todas as tomadas de decisão da diretoria e é isso, boa. O Diniz não é isso. Aliás,
as pessoas não falam. Quer dizer, algumas falam, pra ser honesto, mas muitas não falam e omitem. O Fernando Diniz, se o Vasco conseguir vender ele agora por esse preço, que é mais que o dobro, que é a maior venda da história do Vasco até então, o Fernando Diniz é o grande responsável. Porque ele potencializou o moleque, acreditou no moleque, deu minutagem pro moleque, que é a pica das galáxias, e ele pediu publicamente para que o Ryan não fosse vendido quando o Vasco já pensava em aceitar uma proposta por ele, que não era nem um quinto da proposta que é hoje. E ele falou, aquela famosa coletiva, né? Vende a trave, vende o CT, vende as pessoas que trabalham aqui, me vende, só que não vende o moleque agora, porque ele vai valer muito mais dinheiro. Só que ninguém fala, né? Isso aí não entra no bolo do mérito do treinador. Eu não concordo com isso. Para mim, tem que ser valorizado, tá ligado? E por isso que eu acho que ele é parte importante nessa reestruturação que o Vasco tá passando. Sei lá, foi o que eu falei. Pra mim, ontem, eu já tinha dito aqui em live que eu acho que se ele vai pro Barnemon, tipo assim, seria uma opção positiva, porque as pessoas vêm com esse raciocínio que pra mim é medíocre, o raciocínio de tipo assim, não, tem que ir pro melhor time. Pensando no Vasco, isso não é o melhor cenário, porque se ele for pro Real Madrid, se ele for pro Barcelona, se ele for pro City, se ele for pro PSG, esses times têm dinheiro pra segurar e não vender o moleque nunca mais se o moleque for uma pica quando chegar lá. Já esse time, por exemplo, de meio de tabela de Premier League, se ele chegar lá, titular, fez gol pra caramba, pô, desenrolou e tal, ele vai ser vendido de novo. Eu acho que seria o melhor caminho. Agora, eu acho que não tem que avaliar só isso, tem que avaliar também como a proposta é financeiramente. E aí precisa ver. Tem bônus? O bônus é de um valor considerável? Para você conquistar esse bônus, você tem que fazer uma coisa muito difícil ou é uma coisa provável de acontecer que a gente dá para contar com esse dinheiro? E outra coisa. O Ryan, ele foi muito posturado com o Vasco o tempo todo. E a relação do Vasco com o staff do Ryan é muito boa. Então é compreensível que se ele falou que, pô, agora ele quer ir, o Vasco aceite. Só que também precisa ser compreensível que se o Vasco está fazendo a vontade do Ryan e do staff do Ryan, é justo que o Vasco receba uma porcentagem maior do valor total da negociação. Entendeu? Então vamos supor, o Vasco tem 70%. Negocia pra ter 75. Faz diferença, tá ligado? Porque pro Vasco, às vezes, era melhor vender pro Zenit. Só que o Ryan não quer ir pro Zenit. E aí o Vasco fez a vontade dele. Aí, vamos supor, o staff do Ryan quer que ele vá pra Premier League. Pô, mas o Vasco ia receber mais dinheiro na outra negociação. O staff do Ryan faz a parte dele e aumenta a porcentagem do Vasco. É isso aí, gente, é negociação. Tem que tudo isso ser muito bem conversado. Entendeu? Tudo isso tem que ser muito bem conversado. Senão desanda, entendeu? Vasco tem 60% só, 30% é do Ryan e 10% é do agente. Mano, eu vi uma notícia que diz que isso aí não é nem permitido, tá ligado? Então tem que ver até onde de fato tem verdade, até onde de fato tem mentira, tá ligado? Eu vou falar a verdade pra vocês. Ao mesmo tempo que eu não acho que a venda estaria sendo feita de uma forma ruim, claro, tem que se esclarecer o restante das coisas que eu falei, eu acho que se ele jogar mais 10 jogos, o valor dele já aumenta. Sempre falei isso aqui, todo jogo que ele joga, o valor dele aumenta. Ele joga, o valor aumenta. Joga, o valor aumenta. Joga, o valor aumenta. Tem que fazer, entendeu? Não tem que fazer.